Olá! Em março, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizou a sua primeira reunião, já com a nova composição, responsável pela emissão de parecer sobre a constitucionalidade de projetos sobre proposições em andamento na Assembleia. É considerada uma das mais importantes da Casa. Mais de 40 projetos foram distribuídos durante a primeira reunião de trabalho da nova composição da CCJR. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, foi novamente escolhido para presidir esta comissão, que é a mais importante da Casa de Leis. Nós é de suma importância essa sessão, mesmo porque é a primeira sessão do ano da Comissão de Constituição e Justiça, e eu me sinto honrado em poder presidi-la novamente, mas tinha uma grande expectativa devido ao grande número de projetos que já se encontram na Casa, no apoio para serem distribuídos para a relatoria. E obviamente que nós precisamos ter pauta na Casa para discussão, votação, e com isso a gente começa então a dar encaminhamento toda a tramitação processual que ocorre na Assembleia, porque a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira, a porta de entrada com relação à constitucionalidade ou não. Aqui ela já recebe o crivo, se ela é constitucional, ela tramita, se ela não é, ela obviamente que ela é rejeitada e arquiva-se. Então, com isso a gente começa a dar início aos trabalhos de poder realmente tramitar os projetos. O presidente também pontuou os projetos que devem movimentar as reuniões da comissão durante este ano, entre eles o que altera as taxas cartorárias em Mato Grosso do Sul. Nós temos alguns projetos que já são matérias que eu também entendo que terá grandes discussões aqui na Assembleia Legislativa. E uma delas é a questão das taxas cartorárias, que esse projeto esteve aqui na Assembleia, nós aguardamos 3 anos a discussão desse projeto, o TJ retirou esse projeto, devolveu então no final do ano passado, trouxe um novo projeto no ano passado, mas chegou já no final, no afogadilho, não tinha como você analisar um projeto de tamanha magnitude desse projeto e votar. Então, obviamente que agora a gente começa a ter essas discussões e para que a gente possa apresentar realmente um parecer com tranquilidade e aquilo que melhor atende a sociedade sul-mato-grossense. Hoje o Mato Grosso do Sul perde muitos recursos por causa desse projeto, porque as pessoas acabam fazendo escrituras de imóveis e tudo mais nos estados vizinhos, Paraná, São Paulo, porque o valor é bem abaixo do que é praticado no Mato Grosso do Sul, e com isso nós perdemos esses recursos. Então nós precisamos reavaliar tudo isso e ver o que a gente consegue então diminuir nessas questões cartorárias para que a gente atenda a população do Mato Grosso do Sul. Mas nós temos inúmeros projetos, inclusive um que foi distribuído hoje, que eu também entendo que é de suma importância, que é a questão do regramento do Fundersul, da distribuição dos recursos, do investimento dos recursos do Fundersul, mesmo porque é o recurso que o Estado tem, o governo tem para aplicação em infraestrutura, né, do Estado. Então é interessante esse projeto e assim como vários projetos foram pautados, foram distribuídos hoje para a relatoria. Os deputados Eduardo Rocha, do MDB, Evander Vendramini, do PP e Rinaldo Modesto, do PSDB, são as mudanças da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eles falaram das expectativas de trabalho para este ano. É uma composição de pessoas experientes que já estão na casa, já têm a experiência em relatoria em CCJ, e é uma comissão importante, porque ela dita o segmento ou não dos projetos. E acho que ela realmente tem que fazer o papel que muitos projetos que tramitam inconstitucionais vai criar celeuma, né? Talvez a prova no plenário é vetada pelo governo e depois ele volta para casa e se mantém o veto, né? Então eu acho que o papel dessa comissão é de fazer uma análise criteriosa, né, independente, para a tramitação daqueles projetos que realmente tenham legalidade. Primeiro, agradecer a aquiescência dos nossos pares que me designaram essa missão de representar a bancada do partido aqui nesta comissão, que é a mais importante, que discute a juridicidade e a legalidade de todos os projetos que tramitam aqui. E segundo, de saber que o fato de a gente ter já participado em outro momento nessa comissão, isso facilita a gente estar dando nossa parcela de contribuição para que os projetos que adentram a esta casa possam ter a celeridade e a gente permitir com que os objetivos sejam alcançados, que é a lei ser executada de forma plena e permitir assim os direitos assegurados ao cidadão sul-mato-grossense. A depressão pós-parto é um problema presente na sociedade e para atender as mulheres nessa difícil etapa de adaptação com a chegada de um bebê,
Projeto debatido na casa pedia a criação de um programa de atendimento às mães contra esse tipo de depressão. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, apresentou o projeto de lei que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. O parlamentar destacou que é preciso cuidar da saúde da mulher em todas as fases, desde a gestação, parto e pós-parto. O Estado apresenta psicólogos para fazer esse acompanhamento, que essas pessoas sejam assistidas de maneira mais próxima, sejam detectados esse problema com as pessoas através de acompanhamento psicológico, mas que seja feito um acompanhamento de saber como é que está o estado dela, que ela, né, para ser recuperada, para ser melhor acompanhada, para que realmente ela não venha cada vez mais entrar num estado depressivo, e muitas pessoas têm sido levadas à morte por esse estado de depressão pós-parto, e nós, no Mato Grosso do Sul, queremos evitar exatamente isso. Outro ponto destacado na justificativa do projeto é um artigo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que revela que em países de baixa renda, a média de casos de depressão pós-parto é de 19,8% e no Brasil a prevalência é de 26,3%. Para o parlamentar, é preciso sair na frente para mudar esse cenário no Estado. Eu sou autor aqui nesta casa do projeto da violência obstétrica, né, contra as mulheres em estado de gestação dentro dos hospitais do Mato Grosso do Sul. E hoje nós apresentamos então esta lei num trabalho de um acompanhamento das mulheres, as mães pós-parto. Nós temos os dados que 25% das mães do Brasil entram em estado de depressão, né, que é conhecido como a depressão pós-parto, que é um índice muito forte, e nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização, de atendimento. O Estado precisa prestar esse trabalho de atendimento mais próximo, porque as pessoas não venham a cair realmente nesse estado e acaba causando esse transtorno na vida dessas pessoas. Então, por isso nós apresentamos esse projeto. A Unali tem encampado também em alguns estados, e aqui no Mato Grosso do Sul nós então encabeçamos esse projeto para ser apresentado. Já o deputado Evander Vendramini, do PP, quer garantir a permanência 24 horas de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva nos hospitais de Mato Grosso do Sul. Caso o projeto seja aprovado, os hospitais serão obrigados a manter em seus quadros a presença de, no mínimo, um profissional a cada 10 leitos. Outro tema delicado, a violência obstétrica, tem sido alvo de grandes debates e criação de leis firmes no combate a essas práticas. Os deputados derrubaram o veto do governador sobre projeto de lei que instituía campanha contra este tipo de crime. Na ordem do dia, os deputados estaduais apreciaram o veto total do Executivo ao projeto de lei que institui a Semana de Combate à Violência Obstétrica em Mato Grosso do Sul. Os parlamentares derrubaram por unanimidade o veto, por entenderem que o tema é pouco abordado, mas muito recorrente, e a falta de informação pode resultar em traumas irreversíveis a mulheres gestantes. O autor do projeto, o deputado Capitão Contar, do PSL, explicou que o entrave com o Executivo deve-se pelo termo a qual é denominada a semana. O projeto, que vai virar lei após essa derrubada do veto, visa a proteção da mulher enquanto na situação de parto, né, que vai trazer uma semana onde o poder público poderá se manifestar, conscientizar a população, os seus servidores, sobre a importância de combater a violência obstétrica. Então, é um projeto de suma importância. Ele travou no governo por conta da terminologia violência, mas isso já foi pacificado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, e a Casa entendeu que tivemos o apoio de todas as organizações que defendem as mulheres, também apoiaram essa terminologia. Aqui ela tem a intenção realmente de ser impactante. Então, através dessa semana, que vai acontecer entre os dias 23 a 29 de junho, né, no calendário oficial do Estado, a gente vai estar promovendo ações de conscientização para o combate da violência obstétrica. Encaro isso como um grande ganho para nossas cidadãs sul-mato-grossenses. Com a participação da população, a Assembleia vem debatendo desde o ano passado o decreto conhecido como Cota Zero. Depois de muitos debates, o governo cedeu e cota, que era zero, passou a ser controlada. Uma boa notícia para as comunidades ribeirinhas.
O deputado Cabalmi, do PT, criticou o novo decreto com as regras da pesca em Mato Grosso do Sul. Em seu discurso, falou que o governo estadual precisa suspender a medida, que, segundo ele, não contribui para o repovoamento dos rios do estado. Reabriu a pesca, os pesqueiros estão vazios, as pousadas, a rede hoteleira, é um prejuízo total, economicamente falando, da forma como ficou o decreto. E aí vai o nosso irmão Mato Grosso, consegue o projeto tramitando lá na Assembleia, sim, projeto de lei do Poder Executivo. A Assembleia de lá conseguiu convencer o governador a retirar o projeto para reorganizar e apresentar no momento oportuno. Então, eu acho que seria uma grande oportunidade o governo do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, através do Jaime Veruschi, admitir que está errada a forma como foi republicado o decreto e cancelar esse decreto, cancela esse decreto. Vamos discutir de forma coletiva com as universidades, vamos fazer uma grande conferência com os setores, enfim, com os empresários, com os donos de casa de isca, com a rede hoteleira, enfim, vamos discutir de uma forma em geral, fazer um projeto que de fato atenda, que preserve as espécies. Da forma como ficou aí, não vai preservar, até porque não tem fiscalização, as pescas continuam clandestinas, predatórias acontecendo, o desmatamento, o assoreamento, os agrotóxicos, enfim, uma série de questões que faz com que nós tenhamos poucas espécies nos nossos rios. É isso que precisa fazer. O parlamentar, que também é coordenador da Frente em Defesa da Pesca, afirmou que a medida prejudica as comunidades ribeirinhas, que têm no turismo uma fonte de renda, e que é preciso encontrar outros caminhos para a recuperação do estoque pesqueiro. É preciso fazer um grande trabalho para repovoar nossos rios. Não vai ser o pescador amador tirando um peixe, 2, 3, que vai acabar com os rios de forma nenhuma. Até porque pescar é uma cultura milenar e nunca de fato desapareceu peixe de rios nenhum que se existisse que é uma espécie lá. Desaparece quando tem grande mortandade, que tem grandes impactos ambientais, igual o caso de Mariana, de Minas Gerais, e alguns rios que a gente sabe que por conta de grandes impactos ambientais acabou-se as espécies que mataram-se todos de uma única vez. Pescando não se acaba com peixe. O período da Piracema é justamente para que os peixes que estão lá possam procriar, possam repovoar, aumentar as espécies. Eu acho que o governador foi corajoso, determinado, junto com a sua equipe de assessoria, a parte técnica da pesca, faz o decreto e agora nós vamos continuar dialogando com todo o setor turístico e com o setor pesqueiro. Com o novo decreto, passam a vigorar as seguintes regras. Será permitido aos amadores um exemplar de peixe nobre, como jaú, caixara, pintado e pacu, e 5 piranhas. E para o pescador profissional, 400 quilos. Mulheres que doam leite materno poderão receber isenção em concursos públicos de âmbito estadual. A realidade dos estoques de leite nos hospitais de Mato Grosso do Sul é de constante alerta. Foi pensando na insuficiência do leite humano para atender os bebês prematuros internados que o deputado Coronel Davi apresentou o projeto de lei para estimular as doações. A gente sabe o quanto que é difícil você ficar estimulando as pessoas para fazerem doação de sangue, doação de leite materno. E o que nós pensamos era criar uma facilitação na vida dessa mãe que tem um interesse de, além de amamentar o seu filho, poder fazer também a doação do leite materno. E o estímulo vem através desse projeto de lei, que busca a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos concursos para cargos do governo do estado do Mato Grosso do Sul, bem como nas taxas de inscrição dos vestibulares da Universidade Estadual também aqui do estado. Caso seja aprovada a matéria, tem direito à concessão de isenção de taxas de inscrição as candidatas que tenham doado leite materno em pelo menos 3 ocasiões no período de 1 ano, comprovado por meio de documento expedido pelo banco de leite. Se for constatada falsidade nessas declarações, ela perderá de imediato todos os benefícios previstos na lei. Então, o que a gente quer, na verdade, é estimular a doação de leite materno, não deixando faltar um alimento tão precioso para as nossas crianças e que a gente tenha, assim, a regularidade nessas doações e beneficiando as mães nos concursos públicos do Mato Grosso do Sul e também nos vestibulares da Universidade Estadual.
Outro projeto de lei apresentado durante a sessão é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui o Código de Defesa do Empreendedor. A proposta estabelece normas, direitos, garantias e obrigações para o exercício da atividade econômica. De acordo com o deputado, o projeto visa estimular a economia e atrair novos investimentos para o Estado. Com esse projeto, a gente vê a burocratização, né, que nós temos visto os empresários para abrir empresa, fechar uma empresa. E com a rota bioceânica que nós vamos ter aqui, quer dizer, nós queremos incentivar o empreendedorismo no nosso estado, quer dizer, trazer emprego e renda para a nossa população que tanto sofre com o desemprego, né? Principalmente no interior, né, onde vai passar essa rota bioceânica. Nós temos conversado com os jovens, com as pessoas ali, e a reclamação é só uma, o desemprego. Então, pensando nisso, nós queremos incentivar o empreendedorismo. Na mesma sessão, o deputado Jamilson Nami apresentou o projeto que permite a instalação de aparelho eliminador de ar nas tubulações do sistema de água. A intenção do projeto é que o consumidor pague apenas pela água utilizada. O bloqueador pode ser comprado pelo consumidor. Já a instalação fica por conta da concessionária, para que não haja a contaminação da água. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e já voltamos. Hoje, se um sócio de empresa negativada junto ao fisco estadual tenta emitir certidão negativa de seus débitos pessoais na Secretaria de Fazenda, ele não consegue. Proposta quer permitir emissão desse documento com relação ao CPF. Deputado Capitão Contar, do PSL, propõe projeto de decreto legislativo que suspende a aplicação do artigo que dispõe sobre o não fornecimento de certidão negativa. O objetivo é evitar que contribuintes que não tenham dívidas com o fisco estadual sejam penalizados indevidamente. Hoje, segundo as nossas leis vigentes, existe uma vinculação da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Se uma sociedade com 5 sócios, eles têm uma empresa, e um desses sócios fica devendo, por exemplo, o IPVA, a empresa não consegue emitir uma certidão negativa de débitos e elas não conseguem participar de uma licitação e assim por diante. Isso atrapalha a atividade comercial. E muitas vezes acontece algum imprevisto, o sócio falece, deixa algum imbróglio burocrático e acaba atrapalhando os demais sócios. Então, visando desburocratizar e acompanhando até mesmo o entendimento que o próprio TJMS já resolveu, de que o Estado não pode coagir os demais contribuintes a quitarem o seu débito perante uma pessoa física ou jurídica. Então, esse meu decreto, ele susta o artigo 184 do Código Tributário Estadual para que passa a não ter mais validade a questão da vinculação do CNPJ com o CPF. Os deputados sempre consideraram importante a criação de um programa de incentivo a notas fiscais. Sensível a esse debate, presente não só na Assembleia, mas em todo o Estado, o Poder Executivo criou o programa Nota Fiscal Premiada e registrou dados positivos já no primeiro mês. O presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, abordou durante seu pronunciamento na tribuna os efeitos positivos do Nota MS Premiada, programa do governo estadual que distribui R$300 mil aos contribuintes que associam seu CPF à emissão da nota fiscal. Dados do governo estadual apontam para um incremento de receita de 12%. E o número de notas fiscais identificadas por CPF passou de 9% em janeiro para 17,5% em fevereiro, mês em que houve o primeiro sorteio. Foram contemplados 295 contribuintes em 42 municípios. Eu queria comemorar coisas positivas do nosso Estado. Aumento real de arrecadação. Aumento real. Não é conversa fiada. Quando a gente fala que um projeto de criar nota, para nós, deputado Pedro Kempis, você se lembra? Eu dei um nome, Nota Fiscal Pantaneira.
Não colou. O deputado Zé Teixeira fez 3 projetos. 3. Também não foi. E aí fizemos a 4 mãos, a 6 mãos, até porque o deputado Zé Teixeira colaborou junto com a Secretaria de Estado de Fazenda. E aí o doutor Felipe, eu quero enaltecer o trabalho, nosso secretário de Fazenda, colocamos no papel de um modo diferente. E aí a equipe de TI da Secretaria de Fazenda também merece aí o nosso respeito, deputado Londres, porque inovou no sentido de que você falando que você quer o CPF na nota, você não está obrigando ninguém a fazer nada. Você só está tirando a nota fiscal, que por muitas vezes, em vários estabelecimentos, era uma coisa que ninguém fazia. E isso aumentou a nossa arrecadação, deputado Pedro Kemp, 12%. Para participar dos processos, basta que o contribuinte solicite a emissão com o seu CPF, onde são geradas 6 dezenas pelo sistema aleatoriamente e elas usam como base sorteios da Mega Sena. Kleber Claios, para o Jornal Parlamentar. A Assembleia debateu em março medida do governo federal que suspendeu o envio de cestas básicas a grupos indígenas em situação de risco. A Frente em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pelo deputado Cabalmi e que tem Pedro Kemp como vice, ambos os parlamentares do PT, realizou a audiência no plenário Júlio Maia, diante da presença de diversas lideranças indígenas. Ficou decidido que uma carta será encaminhada ao governo federal para que se posicione diante dessa situação. O motivo da convocação aqui da audiência pública, em primeiro momento, foi a suspensão, que é um direito elementar garantido pela Constituição, da alimentação a essas famílias indígenas que se encontram em áreas ocupadas. Essas famílias, até dezembro do ano passado, cadastradas através da Conab, recebiam todos os meses sua cesta de alimento. E a partir desse ano houve uma decisão da FUNAI, suspendendo a entrega dessas áreas, dificultando que a Conab conseguisse continuar a distribuir esses alimentos. Nós esperamos aqui construir um documento que possa ser encaminhado à Presidência da República, à FUNAI Nacional, aos direitos humanos, a todo segmento envolvido com essa causa tão importante como o direito da alimentação para o ser humano, em especial esses irmãos indígenas. A ação do Ministério Público Federal determinou no fim de 2017 que o Estado deveria distribuir as cestas de alimentos aos índios de áreas regularizadas, enquanto a União se responsabilizaria pelas famílias em áreas de retomada. Contudo, a suspensão teve início em dezembro do ano passado, sob ordem da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, entidade responsável pela distribuição. Com o corte da cesta básica que vinha do governo federal, dificultou muito mais ainda, com essa vinda dessa questão aí de cortar. Nós esperávamos que iria retomar, mas até o momento não retomou, então nós viemos para saber como que vai ficar essa questão no que diz respeito à cesta básica do nosso povo. E nessa questão toda, a gente está aqui também para estar aproveitando a oportunidade que aqui o Poder Legislativo do Estado está abrindo as portas, para nós termos a oportunidade de dizer o que de fato está acontecendo, as ameaças contra os nossos direitos. O governo federal precisa retomar a questão fundiária para acabar de uma vez com todos esses problemas que vêm acontecendo, e o maior prejudicado somos nós. Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que possui a segunda maior população indígena, com cerca de 80 mil índios. Muitos que vivem em áreas de retomada e ficaram sem cestas denunciaram a situação à Defensoria Pública da União, que entrou na luta para a retomada do benefício. Nós temos uma ação civil pública já há 3 anos, junto com o Ministério Público Federal, contra a União e contra o Estado de Mato Grosso do Sul, para que cestas sejam fornecidas independentemente do território ocupado. Então, qualquer indígena que preencha o requisito do benefício assistencial chamado Vale Renda deve receber esse benefício lá onde ele mora por meio de cesta básica. É o que diz uma lei estadual e o que diz o decreto que regulamenta essa lei.
Em razão disso, nós ajuizamos a ação e tem uma decisão liminar que determina que o Estado entregue em áreas regulamentadas, né, nas ditas aldeias, e a União faça entrega nessas áreas de retomada, que são acampamentos, áreas que estão sob litígio ainda judicial, ou que não tem ainda a portaria declaratória da FUNAI dizendo que aquela terra é indígena. Apesar de a Constituição Federal determinar que a alimentação é um direito de todos e deve ser garantida pelo Estado, cerca de 4.000 famílias indígenas que vivem em 50 áreas de retomada estão sem receber essas cestas básicas desde o início deste ano. Essa decisão é vista por muitos representantes indígenas como um ato de genocídio. O problema mesmo é a questão, uma afeta diretamente a saúde. A outra a questão, e aí já gera violência, né? Porque entre nós vira esse problema, né? Então o que acontece? É preciso resolver isso aí. Não só cesta, o governo precisa, o Estado brasileiro precisa pensar diferente. Como que pensar diferente? Devolver a questão da terra e apresentar um projeto para a agricultura familiar. Para ajudar os índios desassistidos, a Assembleia Legislativa, em parceria com a sociedade civil, entregou diversas cestas de alimentos em várias aldeias nos últimos dias. Março também é o mês da mulher e a Casa realizou sessão especial para celebrar a data que é mundialmente comemorada. Criado em 2011, o troféu Celina Jalad reconhece, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aquelas responsáveis por exercer multitarefas e protagonizar a participação feminina em áreas estratégicas no Estado. A importância de se celebrar o Dia Internacional da Mulher, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, em que se fala do troféu Celina Jalad, né? É justamente lembrar da necessidade de se reconhecer a importância do papel da mulher e da igualdade de gênero que nós devemos tentar tirar do papel e colocar na prática. Então, eu acredito que seja um momento de reflexão para que nós possamos imaginar políticas públicas e mudança de comportamento para implantar essa verdadeira igualdade. O presidente da Casa de Leis ressaltou que as mulheres têm voz no parlamento, por meio dos 24 deputados eleitos. As nossas mulheres têm voz, sim. Então, todas as batalhas, todas as lutas, a gente protagoniza, infelizmente por um problema eleitoral. A lei eleitoral é clara no negócio da representatividade. Não foi eleita nenhuma mulher, mas aqui nós estamos para representar a mulher e já temos várias proposituras no ano de 2019 apresentadas por senhores deputados aqui na Casa que interessam a luta da mulher e a valorização da mulher nessa casa é real. Então a mulher tem voz e voto aqui, até porque nós as representamos. Durante a homenagem, marcada por momentos de emoção, como o da mãe de 6 filhos, Igari Jocina Velasquez, aplaudida de pé pelos presentes, há que se destacar que o acreditar em si faz parte do processo da conquista de novos espaços na sociedade. As mulheres têm que reconhecer o seu espaço, o seu lugar, tanto na política como na sociedade, na comunidade ou no profissional, em qualquer lugar que ela queira estar. A mulher, ela precisa, antes de mais nada, acreditar em si mesma. Só assim vai conseguir o empoderamento necessário para ocupar um espaço melhor. A Casa de Leis, as instituições públicas que fazem esse tipo de reconhecimento demonstram o reconhecimento do valor da mulher. O quanto a competência, o espírito forte, a resiliência e as características da mulher são importantes para a nossa sociedade. E são essas histórias de vida, contempladas pelo troféu que presta homenagem à ex-deputada Celina Jalad, que reforçam a reflexão de que todos os dias são delas. Essa é a melhor percepção que nós temos de todas as homenagens que são feitas em alusão ao dia 8 de março ou durante o mês de março. As histórias de luta, as histórias de superação, as histórias de mulheres que venceram preconceito, que venceram discriminação e que escreveram suas próprias histórias. Então, a essas mulheres, protagonistas das suas vidas, o nosso parabéns. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando também que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!